Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje vamos falar sobre contratos algorítmicos. Imagine uma grande empresa de logística que depende de um fornecedor de peças raras em outro continente. Em vez de depender de advogados, corretores e bancos para gerenciar pagamentos, inspeções e entregas, essa empresa utiliza um sistema que chamaremos de contrato algorítmico. Esse contrato não é um mero PDF assinado digitalmente. É um código de computador, um arranjo automatizado, robustecido normalmente por inteligência artificial e aprendizado de máquina, machine learning. À medida que o navio do fornecedor navega, o algoritmo monitora variáveis em tempo real através de sensores e APIs, que são as interfaces de programação de aplicações. Preço do combustível, atrasos devido a tempestades imprevistas, flutuações cambiais. Se um evento extraordinário, como um aumento súbito e brutal no custo do combustível, ameaça o equilíbrio financeiro, o algoritmo não espera por uma renegociação humana. Em vez disso, ele recalcula automaticamente os custos e dispara um ajuste de preço ao comprador, dentro de parâmetros de risco e lucro previamente definidos pelas partes. Uma vez que o navio atraca e o sensor confirma a qualidade e a quantidade das peças, um fato que seria verificável por código, o pagamento é liberado instantaneamente de forma autônoma, sem que ninguém precise clicar em autorizar ou enviar. Essa execução impecável e autodirigida é a essência do contrato algorítmico. Em sua forma mais refinada, esse contrato não é apenas um novo tipo de documento digital, é um novo modo de pensar o próprio ato de contratar. Ele é, ao mesmo tempo, código e compromisso, automação e confiança. Trata-se de um acordo automatizado que normalmente utiliza inteligência artificial e aprendizado de máquina para cumprir obrigações de maneira autônoma, ajustando-se em tempo real a eventos e variáveis do mundo. A pesquisadora Lauren Schultz, em 2017, foi quem desenhou essa fronteira conceitual. Ela percebeu que o que estava surgindo não cabia mais nas categorias tradicionais do direito. Era algo além dos contratos eletrônicos e também além dos chamados smart contracts. Ela chamou isso de um tertium genus, um terceiro gênero do contrato, que nasce humano, mas vive dentro das máquinas. Nesse novo arranjo, a interferência humana não desaparece, mas ela muda de lugar. O contrato não é mais apenas assinado, ele é executado por um sistema que decide, avalia, interpreta e cumpre. Um contrato que se ajusta sozinho é eficiente, mas o que acontece quando ele decide de forma injusta? Quando uma linha de código redefine um preço, altera um prazo ou muda um parâmetro de risco sem que ninguém entenda o porquê. O problema deixa de ser técnico e passa a ser ético e jurídico. Porque se o contratante não compreende o comportamento do sistema, como garantir que o consentimento é realmente livre e informado? Se as decisões são tomadas por um modelo de machine learning, quem responde por seus erros? Alguns pesquisadores estão chamando esse cenário de crise da autonomia da vontade, o que exige novos princípios para proteger o equilíbrio contratual no ambiente que é mediado por algoritmos. O primeiro é a transparência algorítmica, que obriga as partes a saber que estão lidando com decisões automatizadas e compreender seus elementos essenciais. O segundo é a explicabilidade algorítmica, que vai além, exigindo que o sistema consiga explicar de modo compreensível o porquê de cada decisão. Essas duas ideias formam a ponte entre a linguagem das máquinas e o vernáculo do direito. Sem explicabilidade, não há responsabilidade, transparência e nem justiça. É sobre esse tema que vamos debater no episódio de hoje, atravessando conceitos de contratos algorítmicos, suas diferenciações e desafios para a implementação. No episódio de hoje, vamos contar com a participação do professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior,
autor do livro Contratos Algorítmicos, recém-lançado pela editora Foco. Maravilha, Caitlin. E de fato tivemos uma excelente conversa com o professor Falheiros, que infelizmente não vai poder ser reproduzida aqui integralmente, mas a gente vai procurar compartilhar com os nossos ouvintes os pontos mais importantes. E antes de a gente começar a ouvir o professor Falheiros, eu acho que valia a pena, Caitlin, só esclarecer um pouco mais para os nossos ouvintes o que seria esse terceiro gênero, que é um grande motivo de preocupação também do professor Falheiros, né? Dizer, olha, falar em contratos algorítmicos não é falar nem dos contratos eletrônicos, que correspondem a uma categoria que já faz parte do nosso dia a dia, e nem aos contratos inteligentes, assim entendidos, aqueles contratos que estão na blockchain. Aqui nós estamos falando realmente de uma outra estrutura e ele procura fazer essas diferenciações. Você concorda com isso? Eu concordo. Aliás, eu preciso fazer, né? Primeiro agradecer o professor Falheiros, né, pela contribuição e também um elogio, né? Eu participei da banca de doutorado em que ele apresentou a tese que deu origem a esse livro e foi uma banca maravilhosa, né? E a primeira coisa, evidentemente, né? O primeiro ponto evidente que ele traz na defesa é a diferenciação dessas três categorias, que eu acho que é importante, sim. Porque, Uhum, ao fim, o que que ele debate no livro, né? O que que eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem nessas categorias? É entender até que ponto a estrutura do contrato e a função do contrato, que a gente conhece tradicionalmente, pode ou não ser mantida quando esse contrato é transformado pela tecnologia. Eu acho que é essa a grande preocupação. uhum, E por conta disso, né, o conceito dessas categorias é importante, né? O contrato eletrônico existe há muitos anos, né? O uhum, contrato eletrônico nada mais é do que o contrato tradicional que é traduzido num modelo digital que, enfim, que aceita, né, que aceita uma assinatura digital ou aceita uma assinatura com um clique de um botão, mas é um contrato que tem estrutura idêntica ao contrato do papel, da caneta e papel, do computador, é a mesma estrutura, mas agora traduzida transposta, melhor dizendo, para um ambiente digital. Os smart contracts, esses sim se assemelham um pouco mais aos contratos algorítmicos, mas os smart contracts, eles são os contratos, também chamados, né, traduzidos como contratos inteligentes, eles são contratos que a gente chama de contratos autoexecutáveis, são contratos cujas cláusulas contratuais são programadas dentro uhum, de um ambiente da blockchain, num parâmetro se então, né, de programação. Então, se, que é um parâmetro condicional. Se acontecer determinada situação, então teremos determinado resultado, né? E é um contrato que é pouco flexível, é um contrato, eu diria que é um contrato estático, né? Ou seja, todos os termos daquela contratação têm que estar previstas numa programação em blockchain que vai permitir a autoexecução. Não existe muita margem para modificação dos termos. Aliás, não existe margem alguma para modificação dos termos de contratos inteligentes. E os contratos algorítmicos são os contratos inteligentes dinâmicos. Eu acho que eu usaria esse termo. É um contrato que você tem um dinamismo que vai ser trazido também por meio de uma programação que tem essa condição, né, estática, mas cujas variáveis vão ser trazidas por meio de uma base de dados, né, que vão servir como insumo para eventuais ou necessidade de eventual modificação contratual, que foi o exemplo que a gente trouxe no início da nossa conversa. uhum, Então, a estrutura é diferente entre os contratos eletrônicos, os smart contracts e os contratos algorítmicos. A questão agora, né, que eu acho que foi muito bem debatida no livro pelo Falheiros, e a gente vai conversar sobre isso agora, é entender até que ponto essa estrutura diversa impacta uhum. não só na execução, mas na validade, né, do próprio Sim. contrato. Sim.
É exatamente isso, Caitlin. E eu gostaria só de fazer dois pequenos complementos que eu acho que vão ser úteis para o nosso ouvinte, até para ele entender o ponto de partida do professor Faleiros, que, aliás, eu também aproveito aqui para agradecer imensamente a participação dele. Não tive a oportunidade de fazer parte dessa banca, embora de fato ele tenha me convidado, mas por questões de agenda não foi possível, mas já tive a obra, ganhei inclusive uma dele e já tive realmente o prazer de poder também mergulhar nessas considerações. E além dessa explicação perfeita que você deu, o professor Faleiros, ele disse que embora a inteligência artificial normalmente seja parte desses contratos, não necessariamente ela o será, já que o contrato Uhum. algoritmo, né, o algoritmo pode ser uma sequência de regras e elas podem já ser, né, totalmente pré-determinadas, como também pode haver aquela sobreposição com a própria ideia de blockchain, né? Tanto que ele faz a distinção dos contratos algorítmicos, né? On-chain e off-chain, E ou off-chain. seja, né? Na blockchain ou fora da blockchain, mas chamando a atenção realmente para os limites da blockchain e já acenando para o fato de que os contratos fora da blockchain, os contratos algorítmicos fora da blockchain, talvez tenham um maior espaço de desenvolvimento, até porque conseguiriam superar uma série de limitações dos contratos inteligentes, como você bem apontou, né, Caitlin? Então, Uhum. Uhum. são pontos aqui para a nossa conversa. E indo então para ouvir já o professor Faleiros, a primeira pergunta que a gente havia feito para ele era sobre os principais desafios para garantir que o consentimento manifestado em contratos algorítmicos seja realmente livre, informado e válido, considerando a complexidade e a opacidade dos algoritmos responsáveis por sua execução automática. Vamos ouvir. Ana, Caitlin, que honra poder discutir o tema da minha tese de doutorado defendida recentemente, contratos algorítmicos, no podcast de vocês, que já é, sem dúvidas, uma das principais fontes de pesquisa e de conhecimento para todos os que se interessam por direito e novas tecnologias. Quando se avalia o consentimento, especialmente nessas estruturas extremamente sofisticadas, porque são estruturas algorítmicas, o debate passa a nos desafiar em um contexto amplo o bastante para, de certa maneira, permitir uma releitura da própria teoria do negócio jurídico. Eu digo isso de uma forma muito cautelosa, porque a mim me parece que não é necessária qualquer reforma legislativa no Brasil para acomodar o consentimento expressado em estruturas algorítmicas, nem mesmo para que se possa entendê-lo como válido, livre e devidamente informado em razão da legislação vigente. Claro que uma reforma pontual que acrescente mais clareza a esse respeito é bem-vinda, mas nós não precisamos de uma revolução. E nesse ponto, eu tenho sido bastante crítico em relação à tentativa trazida à lume pela Comissão de Reforma do Código Civil de 2002, que propõe um conceito de smart contracts no artigo 2027-AU do projeto de lei número 4 de 2025, que me parece desnecessário e confuso, porque revela de uma forma muito introdutória o que se chama de contrato inteligente, como se baseado em inteligência artificial fosse, e com uma série de nuances técnicas incorretas. Nada disso é necessário. Nós podemos compatibilizar a expressão da vontade pelos modos como já é realizada para situações do mundo real, para situações analógicas, com estruturas algorítmicas. Os desafios que se apresentam e talvez se tornam um pouco mais amplos envolvem justamente isso que foi colocado na pergunta: a complexidade e a opacidade desses algoritmos, pois nem sempre o que se terá no momento da formação do vínculo pela vontade será a execução. Talvez seja necessário superarmos antes o desafio da cognição a respeito dos termos apresentados para que se tenha uma adequada formação do vínculo contratual. Do ponto de vista da capacidade do sujeito, do ponto de vista da natureza do objeto, principalmente quanto à sua licitude, quanto à sua possibilidade e à sua determinabilidade,
e ainda quanto à forma, que por ser mais livre, apresenta, claro, uma certa flexibilidade íncita, mas quando traduzida em linguagem de código, é extremamente desafiadora. Então, antes de debater a execução, me parece que o principal desafio está no cerne dos elementos essenciais definidos pela legislação no artigo 104 do Código Civil, para que se tenha o negócio jurídico absolutamente válido. Se preenchidos esses requisitos, ainda que de forma ressignificada, por meio, primeiramente, de um agente humano que consiga, de forma intuitiva, interagir com o sistema algorítmico para expressar o seu consentimento, lateralmente, o objeto desse vínculo, do ponto de vista da sua possibilidade e da sua determinabilidade, seja um objeto que se possa, de forma cognitiva, assimilar e a forma esteja devidamente preenchida, ainda que por código, isso estará cumprido. No consequente, em momento futuro, caso a execução ou o enforcement obrigacional tenha que se dar de forma automatizada, sem dúvidas, essa opacidade nos demandará uma reflexão profunda, que é o que defendo na hipótese levantada na tese, acerca da transparência algorítmica e, eventualmente, da explicabilidade como requisitos adicionais para a conformação jurídica dos elementos essenciais de validade. Esses são aspectos que eu proponho para a construção da hipótese de pesquisa, Caitlin, e que me parecem viáveis, principalmente quando se faz uma reinterpretação dessas modalidades mais sofisticadas de construção algorítmica com a teoria do negócio jurídico. Eu achei muito interessante essa explicação do professor Faleiros, Caitlin, por vários aspectos. Ela é muito rica, né? Em primeiro lugar, porque ele nos chama a atenção que, do ponto de vista da cognição, talvez aqui a gente tenha o primeiro desafio desses contratos inteligentes. Como é Sim. que as partes, no caso o ser humano, vai ter realmente acesso ao que é realmente o objeto desse contrato, se ele é lícito, possível, determinado, qual é a forma desse contrato, como ela vai se traduzir em código, inclusive no que ele chama a atenção aqui para a necessidade de explicabilidade e também de transparência, e depois ele vai desenvolver isso posteriormente, a gente vai ouvi-lo, no sentido de que a transparência seria um pressuposto inafastável, já a explicabilidade dependeria também da natureza e da complexidade do contrato, mas o ponto fundamental é que é isso, as partes precisariam entender exatamente o que elas estão fazendo, e a partir do momento em que seja possível realmente essa cognição sobre os elementos do negócio jurídico, seria possível também que pudéssemos considerar a presença dos requisitos de validade desse negócio jurídico, ainda que com alguma ressignificação. Então, esse é um ponto bastante interessante que o professor Faleiros insiste, né? Ou seja, não precisaríamos aqui de mudar a lei, de uma reforma legislativa ampla para aceitar esses contratos. O professor Faleiros, até como vocês ouviram, faz uma certa crítica ao projeto de Código Civil na parte de direito digital, entendendo que as definições ali acabam sendo confusas, insuficientes, ou seja, com aquilo que nós já temos, a gente conseguiria evoluir, sem prejuízo de talvez uma regulação mais específica sobre alguns dos pontos desse contrato pudesse realmente ser bem-vinda. É muito importante a gente lembrar que no Brasil nós estamos sujeitos, como regra, ao princípio do consensualismo, ou seja, os contratos não estão sujeitos a nenhuma forma específica. Então, como o professor Faleiros muito bem diz, o fato dessa forma ser um código não necessariamente é um empecilho, né? Então, é perfeitamente possível que o contrato seja estabelecido dessa maneira, desde que, de fato, haja realmente um conhecimento sobre todos os elementos desse contrato. E me parece que aqui nós vamos ter um dos grandes desafios desses contratos, né, Caitlin? Ah, sem dúvida. Eu acho que são dois. Os desafios são muito mais desafios do ponto de vista, acho que não é nem do direito, mas é de uma alteração da sociedade no sentido de admitir que um contrato pode ser traduzido num código ou numa programação. É. Porque se a gente conversa, né, com advogados, enfim, e explicando o que é um contrato algorítmico,
todo mundo fica fascinado, mas a primeira pergunta é: mas como é que isso funciona? E aí a gente explica como funciona e aí fica claro que, na realidade, o contrato em si e os seus elementos, eles permanecem. O Uhum, que é feito, de fato, é uma tradução do que se quer, do que se pretende, do que as partes tensionam dentro daquela uhum, relação contratual para um ambiente tecnológico que vai permitir, de forma eficiente, o atendimento àquela finalidade que as partes contratantes pretendem. Aí eu acho que a gente tem duas questões, né? Primeiro é a gente conseguir ultrapassar esse, eu não diria preconceito, né? Mas essa barreira social da compreensão de que o direito pode ser tecnológico, né? Que o direito pode se sim, traduzir em tecnologia, né? sim. A gente lembra do Lawrence Lessig lá na década de 90, falando no livro dele, do Code, né? O Code is Law, né? O Uhum, código é a lei. Ou seja, a gente pode muito bem pensar, trazer esse conceito da década de 90 para cá, quando Lawrence Lessig falava ainda de internet, para tratar, para traduzir aqui no nosso contrato algorítmico. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, né, que eu acho que é problemática, até para uma compreensão do que é o consentimento, né? Porque a verdade é que a grande crítica que se tem, que se traz nesses contratos, e que já era trazido lá na década de 90 também nos contratos eletrônicos, né? Era, bom, mas e aí? Onde é que está a autonomia do sujeito, né? Como é que a pessoa, de forma autônoma, está, né, traduzindo e manifestando a sua vontade no sentido de aderir àquele programa contratual, né? Então, isso já existiu nos contratos eletrônicos. Como assim um apertar de um botão significa, né, a manifestação de vontade? Está nos smart contracts também, que a manifestação é traduzida em programação, e agora está é visível nos contratos eletrônicos essa primeira crítica, ou seja, de que a autonomia da vontade ela não é concretizada, ela não estaria concretizada num contrato algorítmico porque as partes não se manifestariam. Ora, as partes já se manifestaram, elas já uhum, têm todo o arcabouço contratual identificado, toda a intencionalidade do contrato, toda a forma que o contrato deve seguir, a sua finalidade. A única distinção é que, ao decorrer do contrato, as pessoas elas são dispensadas de se manifestarem, porque uhum, essas intercorrências eventuais no contrato, elas vão ser resolvidas por um algoritmo que já vai estar abastecido, diga-se, né, de informações uhum, suficientes que são trazidas pelas próprias partes para resolver situações imponderáveis que surjam ao longo da execução contratual. uhum, Então, manifestação de vontade existe. uhum. A interferência da pessoa, né, a necessidade da pessoa interferir no processo contratual ao longo da vida do processo, do contrato, desculpa, é que vai ser dispensada. Essa necessidade não tem mais. É, e isso é uma coisa bastante interessante, porque, de certa forma, nos leva a dialogar com aquele que talvez seja dos principais problemas dos contratos, que são exatamente os contratos incompletos, né? Ou seja, se a gente estiver trabalhando Exatamente. com o contrato spot, contrato de execução automática, a gente não vai ter vários desses problemas, porque ali as partes conseguem Exatamente. prever o futuro, o fato do contrato ser de curto prazo ou de execução instantânea simplifica consideravelmente esses elementos, a gente tira essa imponderabilidade a que você também se referiu. A grande questão é Uhum. quando a gente está lidando com contratos mais complexos, cujo Sim. cumprimento depende de uma série de variáveis, como no exemplo que a gente deu no início do podcast, né? É uma compra Uhum. internacional que depende de uma série de variáveis econômicas que não tem como ser previamente apreendidas pelas partes no momento da contratação, Sim. né? E Sim. isso, quando você coloca um longo tempo ou níveis maiores de cooperação, como nos contratos empresariais híbridos, etc., a dificuldade só aumenta. E não é sem Uhum. razão que, muito antes da gente falar de contrato algorítmico, a gente já falava de contrato incompleto e em Sim. meios, né, de assegurar essa integração, essa adaptação do contrato, né? Dizer que a gente Exatamente. está substituindo uma lógica de segurança e previsibilidade por uma lógica de adaptabilidade, de flexibilidade. E para esse Uhum. problema,
As soluções nunca foram simples, porque elas vão envolver uma renegociação pelas partes, elas vão envolver Exatamente. muitas vezes a atuação de um terceiro, né, um terceiro expert, um árbitro e etc. Então, o que importa é que as partes saibam no momento da contratação que elas tenham ideia da sua incompletude, das variáveis Uhum. que poderão mudar e de como aquele contrato poderá se adaptar no futuro, né? E o Isso. contrato algorítmico, nesse ponto, nos ofereceria, a partir dessa perspectiva, uma outra forma dessa readaptação contratual, né? Ao invés de Uhum. serem as próprias partes que vão sentar ali e negociar, e às vezes elas não vão conseguir. Todos nós sabemos que o dever de renegociar é algo discutível, mesmo aqueles Sim, que defendem, entendem que é um dever de meio, não é um dever de fim, ou seja, todo mundo parte da premissa que pode não resolver o problema, né? exato. Delegar aquilo para um terceiro também é algo que pode ser complicado, oneroso e etc. Então, a grande questão é, não seria então interessante delegar para um sistema algorítmico que, enfim, movido por inteligência artificial, poderia fazer essas adaptações? Sob Uhum. vários aspectos, essa seria uma solução rápida, né? Uhum. As partes, sabendo daquilo de antemão, é como você disse, de alguma maneira elas já deram o consentimento dela. A grande questão é, realmente as partes têm condições de entender como esse mecanismo funcionará? Elas têm condições de É. saber as variáveis que serão afetadas? Elas estão Uhum. cientes dos riscos também das decisões algorítmicas? Porque nós já falamos Uhum. sobre esse problema várias vezes aqui, né, Caitlin? Ou Uhum. seja, Sim, algoritmos sim. também erram, têm suas alucinações, tem uma série de problemas aí. A própria Uhum. discussão da base de dados, né? Qual é a base de dado que o sistema algoritmo vai se utilizar eventualmente para adaptar uma variável, como, por exemplo, um aumento do preço do petróleo que trouxe um impacto sensível para o cumprimento daquele contrato. Então, Uhum. realmente, por isso que, como o próprio professor Faleiros diz, essa questão passa tanto pela discussão sobre a transparência desses algoritmos, né? Sim, sim. Nossa, Ana, você falou que você trouxe várias camadas, né? A primeira, acho que é mais Sim. importante a gente lembrar que advogado é absolutamente necessário nessas horas, né? É Sim. indispensável um advogado ao lado. É porque quando a gente fala de contrato algorítmico, parece que a gente está no mundo dos Jetsons, vai apertar um botão e vai brotar um contrato do nada, muito pelo contrário. Maravilhoso, e tá tudo certo, E tá resolveu tudo nossa vida, certo, né? de jeito nenhum. É justamente o contrário, né? Vai ser necessária uma negociação prévia bastante sofisticada, elaborada, para que a partir daí a tradução dessa elaboração contratual sofisticada para, né, os algoritmos traduza, né, na verdade, uma eficiência, né? Então, essa primeira camada acho que é importante, advogado é indispensável. Segunda questão, né, que é sobre os riscos, né? E aí eu acho que a gente já pode é, puxar, né, uma outra pergunta que a gente fez para o Uhum. professor Faleiros, né? Porque Excelente. qual é o grande risco que a gente tem num contrato algorítmico? Em qualquer contrato, né? Qual Uhum. contrato é alocação de risco? Essa é a primeira frase que a gente diz no primeiro dia da primeira aula de teoria dos contratos, não é isso? É. Contrato serve para alocar riscos. Então, a verdade é, um contrato algorítmico, ele aumenta ou ele reduz os riscos? Ou seja, a partir do momento em que você retira da a negociação humana, né, essa possibilidade, por exemplo, de renegociar, de tratar das nuances, né, de uma Uhum. renegociação. Será que você jogar essa renegociação, essa avaliação por um sistema que em 2 segundos vai resolver um negócio que você resolveria numa arbitragem de 2 anos, será Uhum. que isso reduz risco, aumenta custo, enfim? Na verdade, qual é o impacto que esse tipo de contrato traria, né? Para o próprio valor, próprio custo do contrato, né? Que tipo de impacto a gente teria para essa contratação? Eu acho que a gente tem uma pergunta para o Faleiro sobre isso, não Tem, temos? tem. E, na verdade, a gente chegou a conversar com ele de maneira mais aprofundada sobre isso. Ele até deu um exemplo muito interessante, que seria do contrato de locação de patinetes em centros urbanos, né? Que Uhum, pode parecer uma contratação simples, mas é o que ele diz. Bom, se você vai contratar o patinete por meia hora, o que é que acontece se você passar o tempo, né? Ele vai parar de imediato?
com risco de acidente, Uhum. automaticamente ele já é renovado e você vai passar a pagar pelos minutos Pelos sobressalentes. minutos? Uhum. Essa renovação depende ou não de avisos e notificações que acontecerão também em que momento desse contrato. E é interessante para a gente imaginar que mesmo um contrato aparentemente simples, e vamos Sim. combinar, né, que no leque de contratos algorítmicos esse é um contrato relativamente simples, ainda assim surgirão inúmeras questões e inúmeras dúvidas. E é muito interessante, então, que ao ser indagado, então, por nós sobre como que a gente vai assegurar a transparência e explicabilidade desses contratos, especialmente quando a lógica do algoritmo é complexa ou utiliza inteligência artificial. Como isso é estruturado para que os contratantes compreendam plenamente os termos e os riscos. Vamos ouvir, então, o professor Faleiros. Ana, Caitlin, transparência e explicabilidade são dois vetores inegociáveis do debate acerca da inteligência artificial. Nem todo contrato algorítmico depende de IA. Existem situações em que a mera parametrização de um gatilho contratual, que pode ser cumprido por meio de tarefas execuíveis sequencialmente, bastará. Nesse sentido, algoritmicamente, isso será o suficiente para viabilizar todo o cumprimento obrigacional. Eu sempre friso essa questão porque transparência me parece inegociável mesmo. É um requisito relevante para a interpretação contratual e para que se possa garantir o vínculo estabelecido a partir do consentimento entre o usuário e quem lhe presta algoritmicamente o serviço. A explicabilidade, por outro lado, pode ser necessária. Nesse exemplo do patinete, não me parece ser o caso. Mas em outras situações muito mais complexas e que envolvem, por exemplo, a captura de dados biométricos, a captura de dados de saúde, pode ser imprescindível também a explicabilidade, o que nos leva a um debate contextual, em que se releva segredo industrial e segredo comercial e se festeja a explicabilidade para a garantia da devida prestação de serviço com confiança. Esses critérios, portanto, passam a derivar de 5 parâmetros que concluo para uma derivação de lege lata, de reinterpretação dos critérios já existentes na legislação. São eles: número 1, a flexibilização da exigência do agente capaz no sinalagma contratual algorítmico. Em segundo lugar, a consubstanciação do contrato a despeito da vontade, porque nem sempre será verificada. Em terceiro lugar, considerações quanto à forma do contrato e à proteção de segredos, sejam eles segredos industriais ou segredos comerciais, dos sistemas utilizados para verificação e cumprimento e enforcement, né, automatizado. Em quarto lugar, a transparência, inegociável. E, em quinto lugar, a explicabilidade como um requisito desejável, ainda que complementar para a interpretação do pacto. Então vejam que é interessante que a partir desse exemplo do contrato de patinete, o professor Faleiros nos mostra alguns desses desafios dos contratos algorítmicos, mostrando que talvez nesse exemplo específico a explicabilidade não fosse tão necessária, ainda que pudesse ser desejável, complementar, mas mostrando que a transparência realmente ela é fundamental, porque sem a transparência o usuário, ele jamais vai saber quais são as condições de alteração daquele contrato, né? Uhum. E isso passa também por uma discussão que é um calcanhar de Aquiles de vários assuntos relacionados à tecnologia, que é o famoso segredo de negócio, né? Ou seja, É como um é que a gente vai problemão. poder fazer isso? E lembrando, né? Estamos aqui falando de um exemplo simples. Quando a gente começar a aumentar a complexidade desses contratos, imaginar contratos empresariais de longa duração, que envolvem um alto grau de cooperação entre as partes, esse problema só aumenta. Você falou agora num contrato, lembrei de um contrato que é super interessante para se aplicar a algoritmo e daria uma eficiência danada, que são os contratos de engenharia, né? De grandes obras, que são contratos gigantescos que envolvem vários fornecedores de produtos e de serviços, e um dependendo do outro.
e uma questão que vai acontecer na Índia pode impactar a construção de que não vem um insumo da Índia ou chega atrasado por conta de uma monção, pode impactar a construção de um prédio no Rio de Janeiro. Enfim, o contrato algorítmico ele teria uma vantagem em relação ao contrato dialógico ou digital ou analógico, né? Melhor dizendo. Por quê? O contrato algorítmico ele teria ali todas as condicionantes já previstas dentro do contrato, você tem que prever antes. Claro, né, os advogados têm que sentar, identificar, né, quais são os riscos daquela contratação, já previstas antecipadamente naquela programação do contrato algorítmico, e o contrato ele ia se adaptando, ele vai se adaptando de acordo com de acordo com as circunstâncias vão se apresentando, né? Uhum. Então, se tem um atraso na entrega de um insumo, isso significa que vai haver um impacto no transporte e os contratos vão se adaptando e eventuais multas vão ser aplicadas enfim, e isso independe, né, da interferência humana. Acho bastante interessante. Lembrei desse caso, né? Mas a sua pergunta foi se é, qual foi a sua pergunta, Ana? Até eu esqueci aqui. Que era exatamente como é que a gente vai assegurar essa transparência, né? Porque a Ah, sim, explicabilidade, ele até disse que a gente, dependendo do caso, vai sim. poder modular, Dispensar, né? Agora, transparência é fundamental, como a gente tem visto que é fundamental em todos os problemas relacionados, por exemplo, à IA. E sim. como que a gente vai evoluir mais essa frente com a questão do segredo de negócios, né? A transparência, eu botaria. Ele fala isso no livro, né? O Faleiros fala isso no livro, né? Transparência e explicabilidade seriam princípios que viriam ao lado da boa-fé, da função social e do equilíbrio, né? Então, no contrato algorítmico, claro, né? A principiologia contratual tradicional clássica permanece, evidentemente. E somariam-se mais esses dois princípios, transparência e explicabilidade, sendo que a explicabilidade ela pode ser reduzida a partir Uhum. do momento em que ela se torna dispensável no que diz respeito à própria formação e execução do contrato. Agora, a transparência, eu acho que a transparência é um valor que deriva mesmo da boa-fé objetiva, né? O Freitas fala isso também no trabalho dele, né? A transparência ela diz respeito à capacidade da pessoa que realiza um contrato algorítmico de compreender quais são ah, quais foram, né, como as cláusulas foram construídas e quais foram as fórmulas matemáticas, os algoritmos, né, as regras que foram utilizadas para se chegar a determinada solução. Então, vamos mais uma vez, por exemplo, do patinete, né? Geralmente, isso é uma relação de consumo, né? Geralmente, então a gente ainda tem uma outra camada de vulnerabilidade. Mas geralmente o consumidor, nós já sabemos, não vai parar para ler um contrato de aluguel de patinete antes de botar o QR Code para liberar o patinete para ser utilizado. Ele simplesmente vai utilizar, né? Então, qual é a informação mínima, né? A transparência significa isso, né? Qual é a informação mínima que aquele usuário do patinete precisa ter para compreender quais são as condições da contratação? Então, Uhum. os 30 minutos, passou os 30 minutos, vai se cobrar um real a mais por cada minuto ultrapassado ou simplesmente o sujeito vai ter travado o uso do patinete? Então, acho que a transparência diz respeito não só, né, ao algoritmo que vai ser utilizado para fazer esse cálculo, mas também diz respeito à necessidade de, com base no princípio da boa-fé, bem informar a parte contratante. Agora, esbarramos, mais uma vez, na ideia do segredo de negócio, né, do segredo empresarial, porque de fato, essas empresas, né, que trabalham com contratos algoritmos ou utilizam algoritmos, na realidade, para a prestação de um serviço, elas têm esses algoritmos como um segredo de negócio, ou seja, a partir do momento em que elas revelam quais são as variáveis que elas utilizam para o fornecimento de um produto ou um serviço, por exemplo, o que ela está fazendo é abrir a possibilidade de que concorrentes possam vir a utilizar aquela mesma tecnologia
para aplicar em serviços, né, semelhantes e, portanto, perder aí, né, a empresa original, perder aí a capacidade econômica de explorar é, de forma, de forma adequada aquele fornecimento. E aí, minha amiga, sinceramente, segredo de negócio, a gente está debatendo, tá se debatendo agora isso no STF, né, no caso da Uber, né, e é uma situação que a gente tem que considerar até que ponto a gente vai admitir, ou pode-se admitir, né, o segredo de negócio como um entrave para a transparência necessária que tem que ser dada a um contrato algorítmico para a sua formação e execução devida, né? Eu acho que existem limites. Você pode não abrir mão do seu algoritmo, mas você pode explicar de alguma forma, a partir dessa transparência, como o contrato funciona. É. Não sei se faz sentido, né? Não, faz realmente todo sentido. E eu, ao pensar, né, enfim, me aprofundar um pouco mais nas ideias do Faleiros, em toda essa contribuição que ele deu para a gente, participando aqui do podcast, que me pareceu que a informação ela precisa ser ainda maior do que aquela de que normalmente dispõe as partes em outros tipos de contratos incompletos. E por quê? Sim. Porque nos outros tipos de contratos, seja aqueles em que as partes criam mecanismos internos de governança para que elas mesmas tentem, né, repactuar o contrato, ou naqueles em que elas delegam isso para terceiros, como um tribunal arbitral, nessas oportunidades, elas terão amplo acesso a informações, elas poderão se manifestar, elas terão oportunidade de, se é um caso de um árbitro, né, de dizer para o árbitro quais são as suas expectativas, o que elas imaginaram lá atrás, que fatores realmente estão ou não dentro daquele cenário inicial de alocação de riscos. No contrato Uhum. algorítmico, em princípio, nada disso aconteceria. Tudo Nada. isso aconteceria de maneira automática. Então, se as partes não têm como se manifestar, se as partes, aliás, são completamente alheias às formas como a própria execução do contrato acontecerá, ou seja, o nível realmente de transparência e informação que precisa estar presente desde o início tem que ser o mais amplo possível, sob pena de Exatamente. gerar muitas distorções, né? E é Uhum. interessante que o próprio Falheiros também na nossa conversa, porque foi uma conversa muito longa, infelizmente a gente não consegue aqui reproduzir toda ela, mas ele fala com muito entusiasmo da decisão do Salomão, no caso da Decolar, né, do Joe Price e do Joe Uhum. Blocking, dizendo, olha, ali, mesmo sendo uma ação civil pública, o processo público, o ministro entendeu que haveria sigilo, sim, em relação à perícia do algoritmo, o que seria uma forma de tentar conciliar essas duas realidades, ou seja, a gente precisa Sim, entender o que aconteceu, o que não quer dizer que a gente vai abrir o código de maneira ampla e desnecessária, mas pelo menos exato. as partes, o juiz, no caso, precisam saber do que aconteceu, e me parece que talvez outras soluções com esse tipo de equilíbrio tenham que ser pensadas também. Uhum, claro. Eu me lembro, enfim, como funciona a atuação do CAD, né? Uhum. O segredo de negócio, você pode falar melhor do que eu, né? O segredo de negócio ele não é um impeditivo para qualquer tipo de investigação, Exato, de fiscalização ou de atividade sancionatória, exatamente. né? Ou seja, a empresa que está ali, enfim, a sociedade que esteja ali no CAD com alguma questão, ela não pode levantar a carta, né, do segredo de negócio para não revelar determinadas informações que são necessárias, Exato. né? Muito pelo contrário, por isso que às vezes você tem vários autos, né? Os autos públicos, os autos de acesso restrito a uma das Exato. partes, e aí é uma forma que a gente tem de fazer isso, e certamente isso vai ser necessário aqui nesses contratos, né? Ô, Ana, eu queria fazer uma pergunta para você que eu acho que essa é importante, né? Quer dizer, todas são, né? Mas para a gente terminar então a nossa conversa, é, o que que você acha? Como é que a gente vai poder trabalhar com a questão dos contratos de adesão e com a assimetria informacional? Ou seja, a gente já falou um pouco da questão da transparência, mas você acha, por exemplo, que o contrato algorítmico, sendo um contrato de adesão, ele traz algum tipo de situação, né, que pode revelar uma simetria informacional e pode levar a uma eventual, por exemplo, responsabilização por violação da boa-fé objetiva? O que que você acha? Para a gente terminar falando de responsabilidade, que eu acho que é sempre legal.
Caitlin, eu vejo com muita preocupação, pelo menos no atual estado da arte, esses contratos algorítmicos quando eles sejam de adesão. Porque a gente está falando aqui do tempo inteiro, né, de um consentimento qualificado, baseado num alto grau de transparência, ou seja, a gente antecipa para o momento da contratação uma série de problemas, questões informacionais e projeções de futuro que talvez em outras formas de contratos a gente não precisasse antecipar. Então, para mim, o contrato algorítmico, ele não só não resolve o problema das relações assimétricas, como sob vários aspectos ele pode estar potencializando. Então, Uhum, eu já veria assim com uma dificuldade muito grande. Aliás, esse tem sido um grande problema de contratações na internet de forma, mesmo para os contratos eletrônicos, né? O que é um sim. consentimento informado aqui? Realmente, as pessoas têm condições de antever todas as consequências daquele tipo de contratação. Hoje a gente está num cenário que hoje as pessoas às vezes contratam sem nem saber que estão contratando, contratam sem querer contratar, não é verdade? Ou seja, Exatamente. a assimetria informacional e a ausência de transparência, mesmo em outros tipos de contrato, já atingiu níveis muito preocupantes. Então, Uhum, talvez, até com base nessa experiência, fosse interessante a gente pensar em priorizar esses contratos algorítmicos para relações paritárias, relações com agentes sofisticados, em relação às quais talvez a gente consiga mapear algum cenário desse consentimento informado, que é uhum. tão importante mencionado pelo professor Faleiros. Em outras situações, eu não sei se eu estou sendo excessivamente pessimista, quero até te ouvir, mas eu tenho muita preocupação. Uhum. Não, eu concordo com você. Eu acho que a princípio a gente está diante de uma contratação um pouco mais sofisticada, né? E o contrato de adesão, justamente por conta da questão da transparência, e da explicabilidade, e por ser um contrato de massa, pode gerar uma série de questionamentos sobre a sua execução, né? Na verdade, não só a formação, mas principalmente pela sua execução. E aí, enfim, com base nisso, a gente tem uma ampla possibilidade de estudar o Instituto da Responsabilidade Civil. Mas eu acho que esse assunto a gente vai deixar para um outro episódio. Isso, Kate. Inclusive, o professor Faleiros mandou uma mensagem final para a gente, para os nossos ouvintes, né, que tem a ver não só com o tema da tese dele, do livro, mas também com o podcast, e seria muito bom ouvi-lo novamente. Ana, Caitlin, muito obrigado pelo convite e pelo espaço tão generoso para debater o tema da minha tese. Eu convido todos os ouvintes a conhecerem o tema. Apenas faço questão de frisar que a nomenclatura contratos algorítmicos é uma proposição. A nomenclatura nem é minha, na verdade, vem à tona a partir de um paper da professora Lauren Schultz, a quem faço menção e certamente merece ser lida, mas eu tento traduzir toda essa complexidade à luz do nosso direito, do direito brasileiro, e gostaria muito de contar com o feedback de todos os nossos ouvintes e, quiçá, lançar luzes para um debate muito mais aprofundado que virá a partir de futuras dissertações, futuras teses, futuros artigos científicos, futuros seminários e congressos que permitirão o avanço desse debate. Nós ainda estamos engatinhando em relação ao tema dos contratos no que diz respeito ao seu entrelaçamento com a tecnologia. E é pela via dos debates que nós chegaremos lá. E sem dúvidas o podcast de vocês é um desses espaços de grande profusão acadêmica e, claro, de grande liberdade para que possamos discutir as principais nuances desse tema, ainda que estejamos no início. Eu ficarei muito feliz se puder ver diversos outros trabalhos serem desenvolvidos a partir das premissas que lancei. Muito obrigado, Ana, Caitlin, e meus parabéns a vocês pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido nesse podcast maravilhoso. Fiquei muito feliz e honrado com o convite e sigo ansioso pelo feedback que colherei de todos os amigos e de todas as amigas que ouvirão o nosso bate-papo posteriormente. Um grande abraço a todos, se cuidem. E quem ouvir essas palavras finais do professor Faleiros, realmente, além de agradecer mais uma vez pela participação, pela disponibilidade imediata, é como ele mesmo disse, esse é um assunto em relação ao qual o mérito do livro, além de ter feito essa sistematização tão bem feita, tão aprofundada, mas é realmente iniciar
essa discussão, porque a gente viu que existem 1000 questões ainda para Uhum. pensarmos, para refletirmos. Então, que bom que temos aí na excelência do professor Faleiros essa oportunidade para abrir essa discussão, né? Uhum. Comprem o livro, ele é excepcional para quem curte direito civil, contratos, responsabilidade, tecnologia, super recomendamos. Além E de para muito bem você. escrito, né, Caitlin? Que é também Ah, característica é. dos Faleiros, né? Aliás, os ouvintes puderam ver pelas respostas orais dele, realmente é muito didático, é um livro muito gostoso de ler. Sem dúvida. Gente, muito obrigada por ouvir o nosso podcast Direito Digital. Compartilhem esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. E até a próxima. Até a próxima!